Respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Este não é apenas mais um dia. Este não é apenas o começo de mais uma manhã. Este é um momento sagrado, um convite divino para algo novo. Eu quero te fazer uma pergunta. E se hoje, neste exato momento, com a voz que você tem, você pudesse proclamar uma vitória definitiva e inabalável sobre cada luta que te cansou, sobre cada medo que sussurrou no seu ouvido durante a noite, sobre cada limitação que tentou te convencer de que você não é capaz, de que você não pode ir além. E se as palavras que você escolher falar, agora, nesta quietude da manhã, tivessem o poder, não apenas de te encorajar um pouco, mas de abrir completamente as comportas dos céus sobre a sua vida, comportas de bênçãos que você nem sabia que podia pedir, de avanços em áreas que pareciam travadas para sempre, e de um favor divino tão real, tão palpável, que poderia redesenhar completamente o mapa da sua vida. Talvez você tenha acordado hoje com o peso de ontem ainda nos ombros. Talvez a primeira coisa que sua mente fez foi te lembrar das contas a pagar, dos relacionamentos quebrados, daquele diagnóstico médico ou daquela sensação de estar andando em círculos sem sair do lugar. Talvez a esperança pareça distante, uma luz fraca no fim de um túnel muito, muito longo. Mas eu preciso que você me escute com o coração. O que vamos fazer aqui juntos não é um mero desejo, não é pensamento positivo, não é autoajuda barata. É uma promessa. Uma promessa que não está afirmada na nossa força que falha ou no nosso otimismo que vacila. Ela está afirmada na fidelidade eterna do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele para quem a palavra impossível simplesmente não existe em seu vocabulário. O poder dele não conhece limites, não conhece barreiras, não conhece o fim. Hoje, agora, você não está apenas de pé ao lado da sua cama ou sentado em sua cadeira. Espiritualmente, você está de pé no limiar de um novo amanhecer. Você está na fronteira de uma nova estação. Este momento está carregado, está pesado de um potencial sobrenatural que talvez você ainda não consiga ver, mas pode começar a sentir. Por quê? Porque as palavras que você libera pela fé, elas não são apenas som, elas não são apenas ar vibrando. Elas são veículos do poder de Deus. Elas carregam em si a capacidade de alterar o seu futuro, de dar ordens ao seu amanhã, de alinhar a sua realidade com a verdade do céu. Nós fomos ensinados muitas vezes a esperar pela vitória, a sentar e aguardar que um milagre aconteça, que as coisas mudem, que a tempestade passe. Mas a fé ousada nos chama para um lugar diferente. Nós não estamos aqui para esperar que a vitória aconteça. Nós estamos aqui hoje para declará-la, para chamá-la à existência mesmo quando nossos olhos não a veem, para falar com a montanha que está na nossa frente e ordenar que ela se mova. Este é o seu momento de se levantar. Não fisicamente, mas em espírito. É o momento de sacudir a poeira do desânimo, de silenciar as vozes da dúvida e de alinhar o seu coração, a sua mente e a sua boca com a verdade imutável de Deus. É o seu momento de usar a autoridade que Ele, o Rei do Universo, te deu, como filho, como filha. Uma autoridade que não vem de você, mas que flui através de você. Então, prepare-se. Respire fundo mais uma vez. Liberte-se da expectativa de que este
será apenas mais um dia comum. Porque o que vamos declarar juntos, o que você vai proclamar sobre a sua própria vida, tem o poder de quebrar correntes que te prendem há anos. Tem o poder de dissolver a confusão. Tem o poder de curar feridas profundas. Tem o poder de inaugurar uma estação de paz, de provisão e de propósito como você nunca experimentou antes. Não se preocupe com o quão grande é o seu problema. Preocupe-se com o quão grande é o seu Deus. E é com base nessa grandeza, nessa infinita bondade, que nós vamos começar. Esqueça o que o mundo diz. Esqueça o que as circunstâncias gritam. Neste momento, apenas uma voz importa, a voz de Deus que ecoa através da sua. Juntos vamos fazer do céu a trilha sonora da nossa realidade. A vitória não é um destino distante. A vitória é uma declaração que começa agora. E antes de liberarmos essa declaração com a nossa voz, antes que o nosso brado de vitória ecoe nos céus, vamos fazer algo essencial. Vamos firmar os nossos pés, porque uma casa não pode ser construída na areia, e uma declaração de fé não pode ser feita a partir de um coração incerto. Precisamos de um fundamento. Precisamos de uma rocha. Então, por um instante, silencie todo o resto. O barulho do mundo lá fora. As listas de tarefas na sua mente. As vozes da dúvida que ainda insistem em aparecer. E vamos juntos firmar os nossos pés na rocha. Vamos elevar o nosso coração, não com pedidos ainda, mas com adoração profunda. Uma adoração que reconhece quem Ele é antes de pedirmos qualquer coisa que Ele possa fazer. Vamos nos voltar para o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Pense nisso por um momento. O que isso realmente significa? Significa que antes que houvesse um quando, Ele já era. Antes que a primeira estrela fosse acesa na imensidão escura do universo, Ele já existia em sua plenitude e glória. Ele não foi criado. Ele é o Criador. A mão que desenhou as galáxias e deu nome a cada estrela é a mesma mão que te formou no ventre da sua mãe. O poder que estabeleceu os limites dos oceanos e que disse às ondas: daqui vocês não passarão. É o mesmo poder que sustenta o seu coração batendo neste exato segundo. A sabedoria que tece o ciclo das estações, que ensina os pássaros a cantar e as flores a desabrochar, é a mesma sabedoria que está disponível para guiar cada um dos seus passos hoje. Ele é o início, a fonte de tudo o que é bom, de tudo o que é belo, de tudo o que é verdadeiro. Cada fôlego que você respira é um presente que vem dele. Cada raio de sol que toca a sua pele é um sussurro da sua bondade. E ele é o fim. Aquele para quem todas as coisas convergem. Aquele que tem a palavra final sobre a sua história. O juiz justo, o rei vitorioso. Aquele que transformará todo o choro em alegria e toda a dor em glória. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o começo e o fim de todas as coisas. A nossa vida não é um acidente. A nossa existência não é um acaso. Ela começou no teu coração e encontrará seu propósito final em ti. O Senhor é digno. Digno de toda a nossa honra. Digno de todo o nosso louvor. Porque o Senhor reina. O seu trono não é abalado
pelas crises do mundo. O seu governo não é ameaçado pelas manchetes dos jornais. A sua autoridade não vacila diante do caos que vemos ao nosso redor. O Senhor reina com sabedoria infinita. Uma sabedoria que vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um fragmento. Uma sabedoria que sabe o caminho certo, mesmo quando estamos perdidos em um labirinto de incertezas. E o Senhor reina com um amor incansável. Um amor que não desiste de nós mesmos quando nós desistimos de nós mesmos. Um amor que não se cansa mesmo quando o nosso coração está exausto. Um amor que não nos mede pelos nossos erros, mas nos vê através do sacrifício de Jesus. A sua misericórdia, ela não é um recurso limitado. Ela não acaba. A Bíblia diz que ela é nova a cada manhã. Isso significa que hoje, quando você acordou, havia uma porção fresca nova, intocada de misericórdia, esperando por você. Os erros de ontem foram cobertos pela misericórdia de ontem. Para hoje há uma nova medida, uma nova chance, um novo começo. Obrigado, Pai, por essa misericórdia que se renova. A sua graça, ela não tem limites. Não é para os perfeitos, é para os falhos. Não é para os que merecem, é para os que precisam desesperadamente dela. A sua graça é o que nos sustenta quando não temos mais forças. É o que nos levanta quando caímos. É o que nos qualifica quando nos sentimos completamente desqualificados. É um oceano sem fundo e hoje nós escolhemos mergulhar nele. E as suas promessas, elas permanecem firmes em meio a qualquer tempestade. Quando o vento da adversidade sopra forte, as suas promessas são a nossa âncora. Quando as ondas da ansiedade tentam nos afogar, as suas promessas são o nosso bote salva-vidas. Quando a neblina da confusão nos impede de ver o caminho, as suas promessas são o nosso farol, a nossa luz guia. Elas não mudam com o tempo, elas não mudam com as circunstâncias, elas não mudam com os nossos sentimentos. A tua palavra é a verdade final, a rocha sólida sobre a qual nós construímos a nossa vida. E é por isso que te adoramos. Não há ninguém como o Senhor. Nós podemos procurar em toda a terra, podemos olhar para as filosofias do mundo, podemos buscar segurança no dinheiro, no status ou nos relacionamentos. Mas no final, descobrimos que não há ninguém como o Senhor. Nenhum poder se compara ao teu. Nenhum amor é tão puro quanto o teu. Nenhuma sabedoria é tão profunda quanto a tua. Nenhuma paz é tão duradoura quanto a que o Senhor oferece. O Senhor é o Deus que acalmou mares com uma palavra. O mesmo Deus que pode acalmar a tempestade dentro da sua mente hoje. O Senhor é o Deus que curou os corações partidos, que enxugou as lágrimas dos aflitos. O mesmo Deus que vê a sua dor silenciosa e está pronto para trazer cura e consolo à sua alma. O Senhor é o Deus que libertou os cativos, que quebrou as correntes da escravidão. O mesmo Deus que tem o poder de quebrar todo vício, todo hábito destrutivo, toda fortaleza mental que tem te mantido prisioneiro. O Senhor é aquele que segura as chaves da vitória duradoura. Não uma vitória temporária, que depende das circunstâncias, mas uma vitória eterna, selada pelo sangue de Cristo. E aqui está a verdade mais linda e poderosa. A força dele se manifesta na sua fraqueza.
Talvez você tenha acordado hoje se sentindo fraco, cansado, desgastado pela batalha. Talvez você olhe para si mesmo e veja apenas suas falhas, suas limitações, sua incapacidade. E Deus olha para você e diz: ótimo, é aí que eu começo a trabalhar. Sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É um convite. É um palco onde o poder dele pode brilhar de forma inegável. Quando você diz, eu não consigo mais, ele diz, agora é a minha vez. Quando você chega ao fim das suas próprias forças, você chega ao começo da força sobrenatural dele. Então, hoje não esconda sua fraqueza. Entregue-a. Ofereça-a como um sacrifício e veja como ele a transforma em força. O poder dele é ativado pela sua fé. Não é sobre ter uma fé gigante. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Não é sobre a quantidade da sua fé, mas sobre o objeto da sua fé. Onde ela está colocada, se a sua pequena fé está colocada em um Deus tão grande, tão poderoso, tão fiel, essa pequena fé se torna um canal para um poder ilimitado. A sua fé é a mão que se estende na escuridão e toca na mão dele. A sua fé é a chave que gira na fechadura e abre a porta para o sobrenatural. A sua fé é a sua permissão para que Deus faça na sua vida aquilo que ele já deseja fazer. E o triunfo dele é a sua herança. Você não precisa lutar por ele. Você não precisa merecê-lo. Você só precisa recebê-lo. A vitória já foi conquistada na cruz. A batalha final já foi vencida na ressurreição. Jesus não te chamou para lutar por uma vitória incerta. Ele te chamou para andar a partir de uma vitória já garantida. O triunfo dele é o seu direito de nascença como filho, como filha de Deus. É o seu sobrenome. É a sua identidade. Então, Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos. Nós te adoramos. Não apenas pelo que o Senhor pode fazer em nosso dia, mas por quem o Senhor é. O Deus fiel, que nunca nos abandona. O nosso protetor que nos guarda como a menina dos seus olhos. A nossa fortaleza segura para onde podemos correr e encontrar refúgio. Obrigado, Pai, porque antes mesmo de as palavras saírem da nossa boca, o Senhor já conhece a intenção do nosso coração. O Senhor já nos ouve. O Senhor já se inclina para nós. Nós não estamos falando para o teto. Nós não estamos recitando palavras vazias. Nós estamos nos conectando com o Rei do Universo, que neste exato momento nos dá a sua total atenção. Ele vê as lágrimas que você chorou em segredo. Ele ouve as orações que você fez em silêncio no meio da noite. Ele conhece o peso que você carrega e que ninguém mais consegue ver. E ele não é indiferente. Ele se importa profundamente, pessoalmente. Ele é o Deus que conta os fios de cabelo da sua cabeça. Ele é o pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu. Ele é o pai que corre ao encontro do filho pródigo, não com condenação, mas com um abraço e uma festa. Esse é o Deus a quem adoramos. Esse é o Deus em quem colocamos a nossa confiança. Essa é a rocha sobre a qual estamos firmando os nossos pés agora. Sinta essa base sólida debaixo de você. Sinta a segurança que vem.
de saber que você não está sozinho. Sinta a paz que vem de entregar sua vida nas mãos daquele que te ama com um amor eterno. Todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração pertencem a Ti e somente a Ti, hoje e para todo o sempre. Nós Te amamos, Senhor, e é nesse fundamento de amor, poder e fidelidade que agora nos preparamos para falar. E agora, com os nossos pés firmemente plantados nesta rocha, com o nosso coração cheio da certeza de quem Ele é, com a nossa mente focada na sua grandeza e não no tamanho dos nossos problemas. Agora sim, estamos prontos. Estamos prontos para usar a autoridade que Ele nos deu. Uma autoridade que não é arrogância, mas uma confiança humilde no poder que nos foi delegado. Veja, antes de construirmos algo novo, precisamos limpar o terreno. Antes de plantarmos as sementes da vitória, da esperança e da bênção, precisamos arrancar as ervas daninhas da derrota do medo e da mentira que cresceram por tanto tempo. Não podemos simplesmente ignorá-las ou fingir que não estão lá. Elas sufocam a vida. Elas roubam os nutrientes da nossa fé. Então, este é o momento da grande limpeza. Este é o momento de tomar uma decisão consciente e verbalizar a nossa liberdade. Com a autoridade que temos, não em nosso próprio nome, mas no nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. Vamos juntos limpar o terreno do nosso coração, da nossa mente e da nossa história. Se você puder, fale em voz alta comigo. Se não, declare com toda a força do seu ser no seu espírito. As palavras têm poder, mas a convicção por trás delas é o que move os céus. Vamos começar com a raiz de tantas das nossas lutas. Eu renuncio a todo espírito de medo. O medo que me paralisa. O medo que me faz hesitar quando Deus me chama para avançar. O medo do futuro, do desconhecido, do que eu não posso controlar. O medo de falhar de novo. O medo de ser rejeitado. O medo de não ser bom o suficiente. O medo da escassez, da doença da perda. Medo. Eu falo diretamente com você agora. Você é um espírito mentiroso. Você não vem de Deus. Porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia da minha mente. Solte o meu coração. Perca o seu poder sobre as minhas decisões. Eu me recuso a ser seu escravo. Eu escolho andar em fé e confiança ousada. E agora, eu rejeito toda mentira de derrota. Cada palavra, cada pensamento, cada sentimento que diz que eu já perdi. Que esta situação não tem mais jeito. Que eu nunca vou mudar. Que este relacionamento nunca será restaurado. Que minhas finanças nunca irão prosperar. Que a cura nunca chegará. Eu chamo cada uma dessas sentenças de mentiras, porque a verdade de Deus diz outra coisa. A verdade de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. A verdade de Deus diz que para Ele todas as coisas são possíveis. A verdade de Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que eu peço ou penso. Então, eu troco a mentira da derrota pela verdade da vitória. Eu removo os óculos da desesperança e coloco as lentes da fé. Eu não vejo mais
a situação pela ótica do problema, mas pela ótica da promessa. Eu rejeito também toda semente de dúvida e toda voz de incerteza. Aquele sussurro sutil que pergunta: será que Deus realmente disse isso? Será que Ele se importa mesmo com você? Será que desta vez vai ser diferente? Dúvida, você é inimiga da minha fé e eu não te dou mais lugar. Eu escolho acreditar na palavra de Deus acima dos meus sentimentos vacilantes. Eu escolho confiar na fidelidade dele acima da minha inconstância. Eu não preciso entender tudo para confiar naquele que sabe de tudo. A minha fé não se baseia no que eu sinto, mas no que eu sei sobre quem Deus é. E eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele está comigo. E agora, vamos para as correntes. Aquelas coisas que nos prendem, que nos limitam, que nos impedem de correr livremente na direção do nosso propósito. Eu quebro agora, no nome poderoso de Jesus, toda corrente que tem me prendido. Imagine essas correntes reais pesadas, presas aos seus tornozelos, seus pulsos, seu coração. E com a sua declaração de fé, veja-as se despedaçando, caindo no chão, perdendo todo o poder. Vamos dar nome a elas. Correntes de preocupação, a necessidade de estar no controle, o hábito de repassar os piores cenários na mente dia e noite, a ansiedade que rouba a minha paz e a minha alegria. No nome de Jesus, eu quebro essa corrente. Eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque eu sei que ele tem cuidado de mim. Eu escolho a paz que excede todo o entendimento. Eu entrego o controle a ele. Correntes de fracassos passados, os erros, as quedas, as decisões ruins que eu continuo carregando como uma identidade. A vergonha e a culpa que me dizem que eu não sou digno do perdão de Deus ou de um futuro melhor. No nome de Jesus, eu quebro essa corrente. O passado não tem mais poder sobre mim. A Bíblia diz que se estou em Cristo, nova criatura, eu sou. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu não sou a soma dos meus erros. Eu sou a prova viva da graça de Deus. Eu recebo o seu perdão completo e me perdoo também. O meu passado está sob o sangue de Jesus e meu futuro está seguro em suas mãos. Correntes de enfermidade, a dor crônica, o diagnóstico assustador, a fraqueza que limita meu corpo e minha mente. No nome de Jesus, eu quebro essa corrente. Eu não nego a realidade do sintoma, mas eu me recuso a me curvar diante dela. Eu me curvo diante de uma realidade maior, a verdade de que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Eu declaro vida, saúde e força sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo e a doença não tem direito legal de habitar aqui. Correntes de escassez, a mentalidade de pobreza, o medo de que não haverá o suficiente, a luta constante para fazer as contas fecharem, a sensação de estar sempre correndo atrás, sempre em falta. No nome de Jesus, eu quebro essa corrente. Meu Deus não é um Deus de escassez, Ele é o Deus da abundância. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é Jeová Jiré, o meu provedor. Eu renuncio à mentalidade de miséria e abraço uma mentalidade de abundância, não por ganância, mas por entender que sou filho do Rei. E Ele se deleita em abençoar os seus filhos para que eles possam ser uma bênção para outros. E agora, com todas essas correntes quebradas no chão, eu proclamo a minha liberdade. Eu não sou mais prisioneiro do medo.
Não sou mais refém do meu passado. Não sou mais definido por um diagnóstico. Não sou mais limitado pela escassez. Eu sou livre, verdadeiramente livre. As palavras negativas que foram ditas contra mim, por outros ou até por mim mesmo. Palavras como: você nunca vai conseguir, você é um fracasso, você não tem o que é preciso. Eu cancelo o poder dessas palavras agora no nome de Jesus. Elas não são a minha verdade. Elas não definem o meu futuro. Eu removo esses rótulos mentirosos e os substituo pela verdade de quem Deus diz que eu sou. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou perdoado. Eu sou capacitado. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha verdadeira identidade. E com base nessa liberdade, com base nessa nova identidade, eu recuso o peso da ansiedade e da depressão. Eu reconheço que eles são reais, mas me recuso a deixá-los reinar sobre mim. Ansiedade? Você não vai ditar o meu humor hoje. Depressão? Você não vai roubar a minha esperança. Eu entrego esse peso, esse fardo, essa nuvem escura aos pés da cruz. Eu troco o meu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Eu visto o manto de louvor em vez do espírito de angústia, e eu entrego a ele todo o padrão de pensamento destrutivo, o pessimismo, a autocrítica, a comparação, a amargura. Eu não vou mais permitir que minha mente seja um playground para o inimigo. Eu a submeto à palavra de Deus, porque eu não sou uma vítima. Eu não sou uma vítima das minhas circunstâncias. Não sou uma vítima da economia. Não sou uma vítima do meu passado. Não sou uma vítima das ações de outras pessoas. Essas coisas podem ter me afetado, mas elas não me definem. Meu definidor é Cristo, e nele eu sou mais do que vencedor. Não apenas um vencedor que ganha por uma pequena margem, mas mais que vencedor. Isso significa que eu saio da batalha não apenas ileso, mas mais forte do que antes, carregando os despojos do inimigo. A prova que eu enfrentei se torna o testemunho que eu compartilho. A dor que eu senti se torna a sabedoria que eu possuo. O velho homem, com seus velhos hábitos, velhos medos, velhas correntes, ficou para trás. Ele foi crucificado com Cristo. Hoje eu me levanto como uma nova criação. O fôlego nos meus pulmões é novo. A misericórdia sobre mim é nova. A minha perspectiva é nova. Hoje eu escolho andar em novidade de vida. Um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Não na minha própria força, mas na força que o Espírito Santo me dá. O terreno está limpo. As ervas daninhas foram arrancadas. As correntes estão quebradas. O fundamento da adoração foi estabelecido. E agora, o solo do nosso coração está pronto. Pronto para receber as sementes da vitória que vamos plantar a seguir. Respire fundo essa liberdade. Sinta o alívio de deixar esses pesos para trás. Este é o seu novo começo. Agora mesmo. E agora, de pé, neste terreno limpo, neste solo sagrado, do nosso coração livre das correntes e das ervas daninhas. Nós não vamos deixá-lo vazio. Porque um espaço vazio é um convite para que as coisas antigas tentem voltar. Não. Nós vamos plantar. Nós vamos semear intencionalmente. Vamos regar com a nossa fé. E vamos declarar a colheita que, pela promessa de Deus, já é nossa por direito. E a primeira e mais crucial semente que vamos plantar é a da vitória sobre o campo de batalha mais intenso que existe, a nossa própria mente. É aqui que a maioria das nossas guerras são travadas e vencidas. Não é lá fora no mundo, é aqui dentro no espaço
entre as nossas orelhas. O que você permite que cresça aqui determinará a realidade que você experimenta lá fora. Então, com a autoridade de um filho de Deus e a humildade de quem depende totalmente dele, vamos falar diretamente à nossa alma. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre os meus pensamentos e sobre as minhas emoções. Eu tomo uma posição firme hoje. Eu não serei mais um espectador passivo do caos que acontece na minha mente. Eu não serei mais jogado de um lado para o outro pelas ondas dos meus sentimentos. Hoje eu assumo o meu lugar como guardião dos portões da minha mente. E com essa autoridade, eu rejeito a confusão mental e o desespero. Sabe aquela sensação de névoa, de não saber para onde ir, o que decidir? Aquela paralisia causada por tantas opções ou pela falta delas. Aquele sentimento pesado no peito que diz que nada vai dar certo, que a esperança é uma ilusão. Eu chamo essas coisas pelo nome e as rejeito. Elas não são a minha porção. Confusão não vem de Deus, porque Ele é um Deus de paz e de ordem, não de caos. Desespero não vem de Deus, porque Ele é o Deus de toda a esperança. Então, no lugar da confusão, eu escolho ter fé e clareza. Clareza para ver o próximo passo que preciso dar. Não preciso ver a escada inteira. Senhor, apenas me mostre o próximo degrau. Dê-me a clareza para tomar decisões sábias hoje. Clareza nos meus relacionamentos. Clareza no meu trabalho. Clareza no meu propósito. Eu recebo a tua clareza divina agora. E no lugar do desespero, eu escolho uma paz que vai além de todo entendimento. Não é uma paz que depende das circunstâncias estarem perfeitas. Não é a ausência de problemas. É a presença de um Deus soberano no meio dos meus problemas. Uma paz que guarda, que protege, que ancora o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, mesmo quando a tempestade ruge lá fora. Eu abro o meu coração para receber essa paz sobrenatural agora. Ela é um presente e eu a aceito. Pai, a tua palavra diz que eu devo levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E é isso que eu me comprometo a fazer hoje. Eu alinho cada pensamento com a verdade de Cristo. Isso significa que cada pensamento que entrar na minha mente passará por um filtro. E o filtro é a tua palavra. Se um pensamento me traz medo, eu o levarei cativo e o alinharei com a verdade de que o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder. Se um pensamento me acusa e me traz condenação, eu o levarei cativo e o alinharei com a verdade de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se um pensamento me diz que estou sozinho e desamparado, eu o levarei cativo e o alinharei com a verdade de que o Senhor nunca me deixará, nem me abandonará. Se um pensamento de escassez tentar se instalar, eu o levarei cativo e o alinharei com a verdade de que o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Deus diz que eu sou. E é por isso que eu proclamo que a minha mente é renovada diariamente pela tua palavra. Minha mente não precisa ficar presa nos mesmos padrões negativos de sempre. Ela pode ser transformada, ela pode ser curada. E a ferramenta para essa transformação
é a tua palavra viva e eficaz. Ajuda-me, Senhor, a ter fome da tua palavra, a meditá-la de dia e de noite. Que ela não seja apenas informação na minha cabeça, mas revelação no meu espírito, lavando, purificando e reconfigurando a minha maneira de pensar. E eu declaro que o meu coração é fortalecido pelo teu Espírito. Quando o meu coração estiver fraco, que o teu Espírito seja a minha força. Quando o meu coração estiver ferido, que o teu Espírito seja o meu bálsamo. Quando o meu coração estiver endurecido, que o teu Espírito o torne um coração de carne novamente. Eu não preciso operar apenas com a minha força emocional limitada. Eu tenho acesso a um poder ilimitado que habita dentro de mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em mim. E hoje eu ativo esse poder sobre as minhas emoções. E com essa força que vem de ti, eu declaro que não andarei ansioso por coisa alguma. Essa é uma das promessas mais libertadoras. E hoje eu a tomo para mim. A ansiedade é um fardo pesado demais para eu carregar. Ela não resolve os problemas de amanhã, apenas rouba a paz de hoje. Então eu faço uma troca divina. Em vez de me preocupar, eu apresentarei minhas petições a ti com um coração grato. Eu pego cada preocupação, cada medo, cada e se, e eu os transformo em uma oração. Eu os entrego em tuas mãos, que são infinitamente mais capazes do que as minhas. E eu não os entrego com desespero, mas com um coração já agradecido. Agradecido porque eu sei que o Senhor está ouvindo. Agradecido porque eu sei que o Senhor se importa. Agradecido porque eu sei que o Senhor já está agindo nos bastidores, mesmo que eu ainda não veja. A gratidão é a linguagem da fé. E hoje eu escolho ser fluente nela. Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu não quero apenas ter pensamentos melhores. Eu quero ter os teus pensamentos. Eu recebo a mente de Cristo. O que isso significa? Significa que eu recebo a sua perspectiva. Onde eu vejo um gigante, ele vê uma oportunidade. Onde eu vejo um beco sem saída, ele vê um caminho no deserto. Onde eu vejo uma tempestade, ele dorme em paz no barco, porque sabe quem controla os ventos e o mar. Eu recebo a sua humildade, a sua sabedoria, o seu amor, a sua compaixão. Eu peço que o teu modo de pensar se torne o meu modo de pensar. Que eu possa ver a mim mesmo, ver os outros e ver as minhas circunstâncias através dos teus olhos. E com a mente de Cristo, eu declaro novamente: o medo não tem lugar aqui. A dúvida não tem autoridade aqui. Minha mente não é um território neutro. Ou ela é governada pela fé, ou ela é governada pelo medo. E hoje eu coloco a bandeira da fé no topo da fortaleza da minha mente. A fé é essa autoridade reinante aqui. O medo e a dúvida são invasores ilegais e eu os expulso no nome de Jesus. Espírito Santo, eu não posso fazer isso sozinho. Minha força de vontade é limitada. Minha disciplina falha. Eu preciso desesperadamente da tua ajuda. Encha-me, eu peço, com uma confiança ousada. Não uma confiança em mim mesmo, mas uma confiança inabalável em quem tu és em mim. Uma confiança que me faz dar o passo mesmo com o coração acelerado. Uma confiança que me faz falar a tua verdade
mesmo com a voz trêmula. Uma confiança que me faz sonhar sonhos que são grandes demais para mim, porque eu sei que não sou eu quem irá realizá-los. E eu peço, Senhor, que hoje seja o dia em que as correntes da incerteza caiam por terra. Chega de viver na paralisia da análise. Chega de viver com medo de tomar a decisão errada. Eu confio que enquanto eu buscar a tua face e andar em obediência, o Senhor guiará os meus passos. O Senhor endireitará as minhas veredas. E com essa confiança, eu antecipo coisas boas. Eu mudo a minha expectativa. Em vez de esperar pelo pior, eu começo a esperar pelo melhor. Eu antecipo clareza nas minhas decisões. Eu antecipo sabedoria nas minhas interações. Eu antecipo paz no meu espírito. Eu preparo o meu coração para receber o bem que o Senhor tem para mim hoje. E, finalmente, eu declaro sobre o meu estado emocional. A alegria do Senhor é a minha força hoje. Minha alegria não é um produto da minha felicidade circunstancial. Não depende de tudo estar dando certo. A minha alegria é um fruto do Espírito Santo. É uma fonte profunda dentro de mim que jorra da minha conexão contigo. Ela é a minha força quando me sinto fraco. É a minha canção no meio da noite. É o meu escudo contra o desânimo. Portanto, eu escolho andar em alegria, esperança e confiança inabalável, sabendo que o Senhor está alinhando todas as coisas para o meu bem. Mesmo as coisas difíceis, mesmo as coisas dolorosas, mesmo as coisas que eu não entendo. Eu confio na tua soberania. Eu confio no teu caráter. Eu confio que o Senhor é um mestre tecelão e que está usando todos os fios da minha vida, os coloridos e os escuros, para tecer uma tapeçaria de glória. Minha mente está selada com esta verdade. Meu coração está ancorado nesta esperança. Meu espírito está firmado nesta vitória. No nome de Jesus. E agora, com a nossa mente firmada na verdade, com o nosso espírito ancorado na esperança e na alegria do Senhor. Essa vitória que acabamos de declarar no mundo invisível não pode ficar lá. A fé verdadeira não é apenas uma convicção interna. Ela precisa ter pés e mãos. Ela precisa caminhar na nossa realidade. Ela precisa tocar as áreas mais concretas e muitas vezes mais desafiadoras da nossa vida. A vitória que Deus nos dá não é abstrata. Ela é prática. Ela é para a segunda-feira de manhã. Ela é para a conta que vence. Ela é para a dor no corpo. Ela é para a conversa difícil que precisamos ter. Então, vamos agora, com essa mesma fé ousada, trazer essa vitória do céu para a nossa terra. Vamos pegar a semente da promessa e plantá-la diretamente no solo do nosso dia a dia. Vamos começar com a casa onde a nossa alma habita, o nosso corpo. Senhor, eu declaro vitória sobre o meu corpo. Este corpo não é meu, ele é teu. É o templo do teu Espírito Santo. E hoje eu o trato com a honra e a autoridade que lhe são devidas. Eu falo diretamente com cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema do meu corpo. E eu ordeno em nome de Jesus que a saúde e a força se manifestem. Eu não peço timidamente, eu não espero passivamente. Eu declaro com autoridade, baseado na obra consumada de Cristo na cruz. Pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Isso não é um desejo, não é uma possibilidade. É um fato espiritual consumado há mais de 2000 anos.
A cura já foi comprada para mim. O preço já foi pago. Hoje eu simplesmente me aproprio pela fé daquilo que já me pertence. E por causa dessa verdade inabalável, eu não aceito a dor, a doença ou a fraqueza como a minha porção definitiva. Elas podem ser uma realidade temporária que eu enfrento, mas elas não são a minha identidade. Elas são invasoras ilegais em um território que pertence a Deus. E hoje eu sirvo a elas uma ordem de despejo no nome do meu Senhor. Dor, eu falo com você. Você não tem permissão para reinar no meu corpo. Enfermidade, eu falo com você. Você não pode roubar a minha vida e o meu propósito. Fraqueza, eu falo com você. A força de Cristo se aperfeiçoa em mim. Eu sei que a cura é um processo e eu confio em Ti, Senhor, em cada passo desse processo. Seja através da Tua intervenção sobrenatural e instantânea, seja através da sabedoria que o Senhor dá aos médicos e dos tratamentos que o Senhor provê. Mas o meu destino final é a saúde, é a plenitude, e por isso eu recebo a cura sobrenatural, o equilíbrio e a vitalidade em cada parte do meu corpo. Eu visualizo a luz de Deus fluindo através de mim, trazendo vida onde há morte, ordem onde há desordem, força onde há fraqueza. Eu declaro que meus ossos são fortes, meus músculos são fortes, meu sistema imunológico é forte. Meu coração bate no ritmo perfeito da vida de Deus. Minha mente está clara e afiada. Cada parte do meu corpo se alinha agora com o projeto original e perfeito do Criador. Agora, vamos falar sobre a área que causa tanta ansiedade e preocupação em nossas vidas. Nossos recursos, nossas finanças. Pai, eu declaro vitória sobre as minhas finanças. Eu tiro essa área das minhas mãos ansiosas e a coloco em Tuas mãos abundantes. Eu me recuso a permitir que o espírito deste mundo, o espírito do medo da ganância e da preocupação com o dinheiro, governe o meu coração. E no poder do Teu nome, eu repreendo o espírito de pobreza, de atraso e de insuficiência. A mentalidade de pobreza que me diz nunca vai ter o suficiente. O espírito de atraso que faz com que as minhas bênçãos pareçam sempre estar presas, sempre por chegar, mas nunca chegando. A sensação de insuficiência, de estar sempre um passo atrás, sempre lutando para sobreviver em vez de prosperar. Eu quebro o poder dessas forças sobre a minha vida agora. Elas não são a minha herança. A pobreza não é um sinal de espiritualidade. É uma maldição que Cristo já quebrou na cruz. E no lugar delas, eu chamo à existência novas oportunidades, portas abertas e bênçãos inesperadas. Eu abro os meus olhos espirituais para ver as oportunidades que o Senhor está colocando no meu caminho. Dê-me sabedoria para reconhecê-las e coragem para agir. Abra portas de emprego, de negócios, de promoções, de investimentos que nenhum homem pode fechar. E surpreenda-me, Senhor, com a Tua bondade. Traga provisão de fontes que eu nem imaginava, de maneiras que só podem apontar para a Tua mão poderosa. Eu declaro com fé: a Tua provisão é abundante na minha vida. Eu mudo a minha linguagem. Eu paro de dizer, eu não tenho, e começo a declarar, o meu Deus supre. Eu paro de focar na minha conta bancária e começo a focar na economia ilimitada do céu. O Senhor não é apenas o meu provedor. O Senhor é a minha fonte. Meu emprego não é a minha fonte, é um canal. Meus investimentos
não são a minha fonte, são um canal. Meu governo não é a minha fonte, é um canal. Os canais podem secar, mas a fonte, o Senhor nunca seca. Minha confiança está na fonte, e eu me agarro à tua promessa. O meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, não segundo a minha capacidade, não segundo a economia do meu país, mas segundo as riquezas gloriosas e ilimitadas do céu. É um padrão diferente, é um nível de provisão sobrenatural. E hoje eu me posiciono para receber desse suprimento celestial. Ajuda-me a ser um bom mordomo de tudo o que o Senhor me confiar, a ser generoso, a honrar-te com os meus primeiros frutos e a nunca deixar que o dinheiro se torne um ídolo no meu coração. E agora vamos tocar na área que representa tanto as nossas maiores alegrias quanto as nossas dores mais profundas. Nossos relacionamentos. Senhor, eu declaro vitória sobre os meus relacionamentos. Eu reconheço que não posso mudar as outras pessoas, mas posso, com a tua ajuda, mudar a mim mesmo e a atmosfera espiritual ao meu redor. Eu peço por paz, amor e entendimento em cada conexão importante da minha vida. Em meu casamento, que a paixão e a amizade sejam renovadas, que a comunicação seja clara e cheia de graça. Que sejamos um time de mãos dadas, enfrentando a vida juntos, com o Senhor no centro. Com meus filhos, que eu tenha sabedoria para guiá-los, paciência para ensiná-los e um amor incondicional, que seja para eles um reflexo do teu amor por mim. Proteja-os, Senhor, de toda má influência. Com meus pais e irmãos, que os laços de família sejam fortalecidos, que haja honra, respeito e apoio mútuo. Com meus amigos, que nossas amizades sejam genuínas, edificantes e um porto seguro nos tempos de tempestade. Com meus colegas de trabalho e vizinhos, que eu possa ser um ponto de luz, uma fonte de paz, alguém que reflete o teu caráter. Eu libero perdão sobre feridas passadas. Eu sei que a falta de perdão é um veneno que eu tomo esperando que a outra pessoa morra. É um peso que só eu carrego. Hoje eu escolho soltar esse peso. Eu libero perdão a todos que me feriram, me decepcionaram, me traíram. Eu não faço isso porque eles merecem, mas porque eu mereço a paz. Eu os entrego em tuas mãos, Senhor, que és o único juiz justo, e eu peço a tua ajuda para me perdoar também, pelos meus próprios erros e falhas, e onde os laços foram quebrados, eu peço pela restauração completa. Senhor, tu és um Deus de reconciliação. Onde parece impossível, eu peço que o Senhor intervenha. Amoleça corações endurecidos. Derrube os muros de orgulho e de dor. Crie pontes onde hoje só existem abismos. Eu confio em ti para fazer o milagre da restauração. E, finalmente, eu declaro sobre o meu ambiente mais íntimo que a unidade, a alegria e a harmonia reinem na minha casa e nas minhas amizades. Que a minha casa não seja um lugar de conflito, mas um santuário de paz. Um lugar onde a tua presença habita, onde o riso é abundante e o amor é a linguagem principal. Eu rejeito o espírito de divisão, de contenda, de fofoca, de ciúmes. E eu abraço o espírito de unidade, de encorajamento e de amor fraternal. Senhor, meu corpo, minhas finanças, meus relacionamentos, eu coloco todas essas áreas práticas
sob o teu senhorio e sob a tua bandeira de vitória. Eu não vou mais separá-las da minha vida espiritual. Elas são parte da minha adoração a ti. E eu confio que assim, como declarei, assim será. No nome poderoso de Jesus, e agora, com o nosso corpo alinhado com a cura, nossas finanças sob a promessa da provisão, e nossos relacionamentos cobertos pela graça da restauração. Resta uma área fundamental, uma área que dá sentido a todas as outras. A razão pela qual nós acordamos esta manhã, a razão pela qual o fôlego ainda está em nossos pulmões, o nosso propósito, o nosso chamado. Muitas vezes, essa é a área mais nebulosa de nossas vidas. Nós cuidamos do urgente, o trabalho, a família, as contas. E o importante, o nosso propósito divino, fica em segundo plano, coberto pela poeira da rotina. Mas hoje nós vamos tirar essa poeira. Hoje, nós vamos falar vida e direção sobre o motivo pelo qual fomos criados. Porque viver sem propósito é como navegar em um oceano sem leme e sem destino. Você pode até estar em movimento, mas não está indo a lugar algum. Pai, com um coração cheio de expectativa, eu declaro sucesso e realização sobre o meu chamado e propósito divino. Eu rejeito a ideia de que a minha vida é um acidente. Rejeito a mentira de que eu estou apenas passando pelo tempo sem deixar uma marca. Eu abraço a verdade profunda de que antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha um plano para mim, um plano único, um plano que ninguém mais pode cumprir. E eu agradeço por teres um plano para me abençoar, planos de esperança e de um futuro próspero. Essa promessa da tua palavra é o meu ponto de partida. O teu plano para mim não é de dano, não é de frustração, não é de mediocridade. O teu plano é bom. O teu plano é cheio de esperança. O teu plano me leva a um futuro que é muito maior e mais brilhante do que eu posso imaginar por mim mesmo. Então, hoje eu alinho a minha vontade com a tua. Eu digo sim ao teu plano. E com esse sim no meu coração, eu peço, eu declaro direção na minha jornada. Senhor, há tantas vozes, tantas opiniões, tantas opções. O mundo grita por minha atenção, tentando me puxar em 1000 direções diferentes. Mas hoje eu calibro os meus ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Aquela voz suave e tranquila que fala ao meu coração. Mostra-me o caminho, Senhor. Se estou no caminho errado, com amor, redireciona-me. Se estou parado, com medo de avançar, gentilmente, empurra-me. Se eu estou correndo na direção certa, fortalece os meus passos. Eu declaro ousadia para seguir o teu chamado. Eu sei que seguir o teu chamado, muitas vezes, exige sair do barco, exige deixar para trás o que é confortável e seguro. Exige enfrentar gigantes e derrubar muralhas. A minha tendência natural é recuar, é escolher o caminho mais fácil. Mas hoje eu renuncio ao espírito de timidez e de covardia. E eu recebo um espírito de ousadia. Uma ousadia santa, a mesma ousadia que encheu os apóstolos no Pentecostes. A ousadia para falar quando o mundo quer que eu me cale. A ousadia para agir quando a lógica humana me diz para esperar. Uma ousadia para ser diferente, para brilhar a tua luz em lugares escuros. E eu declaro clareza em cada decisão. Desde as pequenas decisões
do dia a dia, até as grandes decisões que definem o curso da minha vida. Eu não quero mais andar em confusão. Peço que a tua sabedoria que o Senhor dá liberalmente a quem pede inunde a minha mente. Ajuda-me a ver as coisas como o Senhor vê. Dê-me discernimento para distinguir entre uma boa oportunidade e uma oportunidade de Deus. E agora, vamos remover os obstáculos. Eu libero em nome de Jesus todo o obstáculo, todo o atraso e todo medo que tenta me impedir de cumprir meu propósito. Qualquer barreira que o inimigo tenha levantado no meu caminho, eu declaro que ela cai por terra agora. Qualquer espírito de procrastinação ou de atraso que tem me mantido preso no mesmo lugar, eu o repreendo e ordeno que me solte. Qualquer medo, medo do fracasso, medo do sucesso, medo da opinião dos outros, que tem me sabotado, eu o entrego a ti e recebo a tua coragem perfeita que lança fora todo medo, todo medo. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. E hoje, eu caminho em direção a essas portas abertas. E no lugar desses obstáculos, eu chamo à existência as ferramentas divinas para o meu chamado. Eu ativo a criatividade divina, a paixão e a inspiração a cada passo que dou. Senhor, tu és o Criador. A criatividade flui de ti. Eu peço que o Senhor destrave a minha criatividade para resolver problemas no meu trabalho, para encontrar novas maneiras de abençoar minha família, para expressar os dons e talentos que o Senhor plantou em mim. Acenda novamente a paixão no meu coração pelo meu chamado. Que não seja apenas uma obrigação, mas um deleite. Que eu acorde de manhã animado para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E que a tua inspiração divina me guie, me dando ideias, estratégias e insights que não poderiam vir da minha própria mente. E eu sei que não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de conexões. Eu preciso de recursos. Então, eu decreto que as portas de oportunidades certas se abrirão. Os relacionamentos divinos se alinharão no tempo certo e cada recurso necessário será liberado para que a tua vontade se cumpra através de mim. Eu paro de me esforçar com as minhas próprias forças para fazer as coisas acontecerem e eu começo a confiar no teu tempo perfeito e na tua orquestração divina. Coloque as pessoas certas no meu caminho. Senhor, mentores, parceiros, amigos, que vão me impulsionar para o meu destino e remova do meu caminho qualquer relacionamento que esteja me prendendo ou me desviando do teu plano. Abra os reservatórios dos céus e libere os recursos financeiros, materiais e espirituais que são necessários para a próxima fase do meu chamado. E para navegar em tudo isso, eu preciso do meu guia. Espírito Santo, eu te dou as boas-vindas. Encha-me de novo. Batiza-me de novo com o teu fogo. Encha-me de discernimento e força. Discernimento para saber o que fazer e força para fazer o que eu sei que devo fazer. Guie os meus passos hoje. Guie as minhas palavras. Guie as minhas reações. Dê-me coragem para declarar a tua verdade. Em amor, mas sem concessões. Que a minha vida não seja apenas uma mensagem, mas um exemplo vivo do poder do teu Evangelho. E hoje eu não vou apenas existir. Eu não vou apenas sobreviver. Eu vou viver com propósito, com paixão e com poder.
Eu me recuso a viver uma vida pequena quando o Senhor me chamou para algo grande. Eu me recuso a jogar pelo seguro quando o Senhor me chamou para uma aventura de fé. Eu me recuso a me contentar com menos do que o destino que o Senhor traçou para mim. A minha vida tem um significado. A minha história tem um propósito. E hoje é o dia de começar a viver plenamente essa verdade. Eu sou a resposta para o problema de alguém. Eu sou a luz que vai iluminar o caminho de alguém. Eu sou o vaso que o Senhor quer usar para derramar o teu amor neste mundo. E eu aceito essa missão. Eu aceito esse chamado. Com humildade, com dependência e com uma fé ousada de que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. A minha vida não será desperdiçada, o meu potencial não será enterrado, o meu chamado será cumprido para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus. E agora, depois de termos percorrido essa jornada, depois de termos firmado nossos pés na rocha da adoração, limpado o terreno do nosso coração através da renúncia, semeado a vitória em nossa mente, nosso corpo, nossas finanças, nossos relacionamentos e nosso propósito. Chegamos ao momento mais importante de todos, o momento do recebimento. Porque de nada adianta um presente ser oferecido se ele não for aceito. De nada adianta uma promessa ser feita se ela não for acreditada e recebida. A fé não é apenas declarar. A fé é fundamentalmente receber. É abrir as mãos e o coração para aquilo que Deus, em sua infinita graça, já estendeu em nossa direção. Então, neste momento, mude a sua postura. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Mude da postura de quem pede para a postura de quem recebe. Mude da postura de quem luta para a postura de quem descansa na vitória já conquistada. Mude da postura de quem espera para a postura de quem toma posse. Pai Celestial, com um coração transbordando de gratidão, eu te agradeço por ouvir a minha oração. Eu não duvido nem por um segundo que cada palavra declarada aqui chegou diante do teu trono. A tua palavra me garante que se eu peço algo segundo a tua vontade, o Senhor me ouve. E tudo o que declaramos está alinhado com a tua vontade revelada na tua palavra. Então, eu não tenho esperança de que o Senhor ouviu. Eu tenho a certeza de que o Senhor ouviu. Eu te agradeço pela tua fidelidade inabalável, teu amor sem fim e tua força poderosa. Obrigado, porque a resposta a esta oração não depende de mim. Não depende do meu merecimento, da minha perfeição ou da força da minha voz. Depende unicamente de quem o Senhor é. Fiel mesmo quando eu sou infiel. Amoroso mesmo quando eu sou falho. Poderoso mesmo quando eu sou fraco. Minha confiança está totalmente em ti. E, acima de tudo, eu te agradeço pela vitória que já me pertence através de Jesus Cristo. Esta não é uma vitória que eu estou tentando criar agora com as minhas palavras. É uma vitória que eu estou simplesmente reconhecendo e da qual estou tomando posse. A batalha já foi travada no Calvário. O preço já foi pago com o seu sangue precioso. A vitória já foi selada na manhã da ressurreição. Eu não estou lutando para obter a vitória. Eu estou orando a partir de um lugar de vitória. Eu estou de pé no terreno elevado que Jesus conquistou para mim. E é a partir deste lugar, deste fundamento seguro,
que agora, pela fé, eu estendo as minhas mãos e o meu espírito. Neste momento, pela fé, eu recebo cada bênção. Eu recebo cada avanço. Eu recebo cada promessa. Eu paro de apenas olhar para elas à distância. Eu as trago para o meu agora. Eu declaro triunfo sobre os meus pensamentos, as minhas palavras e o meu futuro. Eu recebo uma mente renovada, pensamentos alinhados com a verdade de Deus. Eu recebo o poder de usar as minhas palavras para construir vida, esperança e encorajamento. Eu recebo um futuro que não é definido pelo meu passado, mas é moldado pela mão graciosa de Deus. Eu recebo avanço nas minhas finanças. Eu recebo a sabedoria para administrar o que tenho. Eu recebo as portas abertas para a provisão abundante. Eu recebo a libertação do espírito de dívida e de escassez. Eu recebo a mentalidade de um filho do rei, que sabe que seu pai é dono de tudo. Eu recebo cura no meu corpo, da cabeça aos pés. Eu recebo a força, a vitalidade e a saúde que Jesus comprou para mim. Eu recebo a restauração de cada órgão e de cada sistema. Eu recebo a energia para cumprir o meu propósito com vigor. Eu recebo paz na minha mente, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. A paz que guarda o meu coração mesmo no meio do caos. Eu recebo a calma no meio da tempestade. Eu recebo o silêncio para as vozes da ansiedade. Eu recebo restauração nos meus relacionamentos. Eu recebo a cura para as feridas do passado. Eu recebo a graça para perdoar e para pedir perdão. Eu recebo a sabedoria para construir pontes de amor e de unidade. Eu recebo a alegria de ter relacionamentos saudáveis e edificantes. Eu recebo clareza no meu propósito de vida. Eu recebo a direção para o próximo passo. Eu recebo a coragem para seguir o chamado de Deus. Eu recebo o cumprimento das promessas e dos sonhos que Ele plantou no meu coração. Eu proclamo que hoje eu ando na abundância das bênçãos de Deus. Abundância não é apenas sobre dinheiro. É ter mais do que o suficiente em todas as áreas. Paz em abundância. Alegria em abundância. Sabedoria em abundância. Força em abundância. Amor em abundância. Eu saio de uma mentalidade de apenas o suficiente para sobreviver e entro em uma realidade de mais do que o suficiente para transbordar. Eu não serei abalado pelo medo ou pela incerteza, porque a minha fundação é sólida. Minha confiança está firmemente enraizada no Senhor. Ele é a minha rocha, e sobre esta rocha eu estou seguro. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas a minha casa não cairá, porque está firmada nele. Suas promessas são a minha proteção. Eu me envolvo nelas como um escudo. Quando as flechas inflamadas da dúvida, do medo e da mentira vierem em minha direção, eu levantarei o escudo da fé nas suas promessas e elas serão apagadas. Seu amor é a minha cobertura. Eu vivo debaixo da cachoeira incessante do seu amor. Um amor que me purifica, que me restaura, que me conforta, que me lembra do meu valor. Nada pode me separar deste amor, e sua palavra é a minha arma, a espada do Espírito, a única arma ofensiva na minha armadura. E hoje eu a utilizei para declarar a verdade, para quebrar correntes e para estabelecer o reino de Deus na minha vida.
E agora, com toda a convicção do meu ser, com a fé se levantando, como um gigante dentro de mim, eu selo esta oração. Eu carimbo este momento no mundo espiritual, com as 3 palavras mais poderosas que um filho de Deus pode declarar, ecoando a obra final de Cristo na cruz. Em nome poderoso de Jesus, eu declaro: está feito, não será feito. Não espero que seja feito. Está feito. A cura está feita. A provisão está feita. A paz está feita. A restauração está feita. A vitória está feita. Minha parte agora não é mais lutar, mas agradecer. Minha parte não é mais duvidar, mas andar na realidade do que já foi consumado. Minha parte não é mais me preocupar, mas adorar. A vitória é minha. Eu a tomo. Eu a abraço. Eu a possuo. Ela não é arrogância. Ela é a minha herança. E eu caminharei o resto deste dia, não como quem espera por uma vitória, mas como quem já a possui. Eu andarei diferente. Eu falarei diferente. Eu pensarei diferente, porque eu não estou mais lutando por isso. Eu estou vivendo a partir disso. Agradecido, confiante e em paz, no nome vitorioso, poderoso e incomparável do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Respire fundo. Sinta a mudança na atmosfera. Não há apenas ao seu redor, mas principalmente dentro de você. Sinta a paz que acalma a ansiedade. Sinta a força que substitui a fraqueza. Sinta a esperança que ilumina os lugares escuros. Isso não é apenas um sentimento passageiro. É a evidência de uma transação espiritual que acabou de acontecer. O peso foi trocado pela leveza. A dúvida foi trocada pela certeza. A derrota foi trocada pela vitória. E eu quero que você guarde algo muito importante no seu coração antes de seguir com o seu dia. Lembre-se, a vitória não é algo pelo qual você espera. É algo que você declara. A vitória não é um evento que talvez aconteça no futuro se tudo der certo. A vitória é uma realidade espiritual que você acessa agora pela fé, através das suas palavras. O que fizemos aqui esta manhã não foi um ritual religioso. Foi um exercício de autoridade espiritual. Foi você como filho e filha do Deus Altíssimo, concordando com o que o céu já diz sobre você e sobre a sua situação. E o Deus que prometeu, aquele que prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Ele não está distante observando de longe. A presença dele está com você agora mesmo de forma tão real quanto o ar que você respira. Ele é o seu escudo, a sua proteção contra os ataques que você nem vê. Ele é o seu lugar seguro, o refúgio para onde você pode correr a qualquer momento. Ele é a sua fortaleza poderosa e inabalável diante das tempestades da vida. Guarde essa consciência da presença dele com você ao longo de todo o dia. Quando um desafio surgir, lembre-se, ele está comigo. Quando o medo tentar sussurrar, responda, ele está comigo. Quando se sentir sozinho, afirme, ele está comigo. E agora, essa chama que foi acesa no seu coração, ela não pode ser contida. A luz não existe para si mesma. A luz existe para iluminar a escuridão ao redor. Se esta oração, se este momento despertou algo profundo no seu espírito, por favor, não guarde apenas para si. A vitória que você recebeu hoje não é só sua. Ela é um testemunho. Ela é uma semente. E sementes foram feitas para serem plantadas na vida de outras pessoas. Pense agora em alguém
Alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que talvez tenha acordado esta manhã com o mesmo peso que você sentia. Alguém que está lutando em silêncio, precisando desesperadamente de uma palavra de esperança. A sua obediência em compartilhar pode ser o canal do milagre que essa pessoa está esperando. Não hesite, não pense demais. Seja a resposta para a oração de alguém hoje. Compartilhe este vídeo com essa pessoa que precisa de encorajamento. E mais do que isso, a sua voz precisa ser ouvida. O inimigo quer que você celebre suas vitórias em silêncio. Ele quer que você pense que a sua história não é importante. Mas a Bíblia diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Seu testemunho tem poder. Então, eu te convido a fazer algo profético agora. Vá até a seção de comentários e comente aqui embaixo a sua declaração pessoal de vitória. Não precisa ser longa. Pode ser algo simples como: eu declaro vitória sobre o medo. Eu recebo a minha cura. Minhas finanças estão nas mãos de Deus. Meu propósito será cumprido. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo palavras. Você está selando a sua própria fé. E mais importante, a sua voz cheia de fé. A sua declaração pública pode ser exatamente a faísca de coragem que outra pessoa lendo os comentários precisa para acender a própria fé. Nós somos um corpo. Nós nos fortalecemos uns aos outros. E se você acredita de verdade no poder que existe em declarar as promessas de Deus em voz alta, se você sentiu o poder nesta oração, então curta este vídeo. O seu like não é apenas um clique, é um amém digital. É uma forma de dizer: eu concordo com esta verdade, eu me posiciono com esta fé. E isso ajuda a que essa mensagem de esperança alcance ainda mais pessoas que estão perdidas e feridas. E por fim, se você deseja continuar sendo fortalecido, encorajado e equipado para viver essa vida de fé ousada, inscreva-se no canal. Faça parte desta comunidade crescente. Uma família de pessoas que, como você, não se contentam em viver uma vida cristã medíocre. Pessoas que acreditam no poder de Deus. Pessoas que estão escolhendo a cada dia caminhar em vitória. Para que você nunca perca um momento de encorajamento espiritual e conexão divina como este. Leve esta paz com você. Carregue esta autoridade. Caminhe nesta vitória. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que o triunfo de Cristo seja a sua realidade constante. Que a presença do Espírito Santo seja o seu guia infalível. Vá e torne este dia extraordinário. Não por sua força, mas pela força daquele que vive em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo o sempre. Em nome de Jesus. Amém.